E vamos à nossa aulinha. Vamos lá. Então, conversão eletromecânica. Vamos começar, então. Então, hoje nós vamos falar do quê, né? Hoje nós vamos falar principalmente da parte que envolve os circuitos magnéticos lineares, para depois a gente poder entrar na parte de motores e transformadores, né? Então, praticamente hoje nós vamos falar das leis que envolvem aí os circuitos magnéticos propriamente dito, né? Magnéticos e eletromagnéticos. Então, definições. Um circuito magnético linear consiste numa estrutura que, em sua maioria, estou conseguindo achar aqui os... Vai no mouse mesmo. Estou querendo achar aqui o laser, mas não estou achando. Então vamos lá. O circuito magnético linear consiste em uma estrutura em que a maioria, em sua maior parte, é composta de material magnético de permeabilidade baixa. Então, a presença de um material de alta permeabilidade tende a fazer com que o fluxo magnético seja confinado aos caminhos delimitados pela estrutura, do mesmo modo que em um circuito elétrico as correntes são confinadas aos condutores. Então, gente, o que ele quer dizer aqui, né? Que basicamente, né, quando a gente fala em conversão eletromecânica de energia, nós estamos falando aí principalmente de sistemas em que eu tenho a indução magnética para poder fazer essa conversão de energia, tanto em motores, transformadores ou outros tipos de componentes, né, que utilizem aí a conversão a partir de um sistema eletromagnético, né? Então, basicamente, o que a gente vai ver no semestre é exatamente isso daí. O que o fluxo magnético, como que ele age, né, para poder fazer essa transferência de energia de uma parte indutiva para outra parte indutiva. E a permeabilidade magnética é uma grandeza que é representada por μ, letra minúscula grega, que permite quantificar o valor magnético de uma substância. A sua unidade é Henry por metro, tá? Que é dado aqui por H/m. Então, a permeabilidade magnética é uma característica de cada tipo de material. Cada tipo de material tem uma permeabilidade magnética específica, né? E nós temos a permeabilidade do vácuo, que a gente vai ver aqui para frente, né? E ela também é bastante usada, porque você vai acabar somando a permeabilidade magnética no vácuo e a permeabilidade do material que está sendo utilizado. Então, permeabilidade magnética elevada é uma característica dos circuitos magnéticos lineares. A permeabilidade magnética no vácuo é dada por μ0, tá? É 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Isso aqui vai ser sempre um valor constante, tá? Então, praticamente, em quase todas as fórmulas, a gente vai usar esse valor aqui para o μ0. Nós vamos ter o μ0 e vamos ter o μr, que é a permeabilidade do material que nós estamos utilizando para ter o fluxo magnético aí, e obviamente a partir desse fluxo magnético a conversão de energia. Então a permeabilidade magnética μr dos materiais magnéticos lineares apresenta valores típicos entre 2.000 e 80.000 Henry por metro, que vai depender do material que eu estou utilizando aqui. E a permeabilidade magnética para efeito de cálculo de projeto é dada por μ é igual ao μ0, que é o valor constante, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro,
multiplicado pela permeabilidade do material que eu estou utilizando, né? A gente vai aplicar isso nos exercícios, aí vocês vão ver como que a gente aplica isso. Então aqui nós temos aqui basicamente um núcleo, né, de transformador, onde eu tenho o meu material magnético aqui, vou fazer com que uma corrente percorra essa bobina. Essa corrente percorrendo a bobina, ela vai criar um fluxo magnético, não é fluxo, não é fluxo, eu preciso corrigir aqui, fluxo magnético através desse material aqui, através da permeabilidade magnética desse material. Aí eu vou ter L, que vai ser o comprimento do circuito magnético, vou utilizar a seção transversal, né, e a permeabilidade desse material, que vai ser o μr que a gente vai utilizar. E esse fluxo magnético vai depender do quê? Vai depender do número de espiras que eu tenho aqui, que vai estar diretamente ligada à corrente que vai estar passando por esse fio e criando esse fluxo magnético através desse material. Tá? Então, considerando o dispositivo da figura 1, onde o núcleo é formado por um material de permeabilidade magnética μ, então, pela aplicação de lei de Ampère, a esse circuito nós vamos ter que a integral do fluxo vezes a derivada da distância, ou seja, do comprimento, vai ser igual a N vezes I, né, o número de espira vezes a corrente que vai estar percorrendo. Considerando que H é a intensidade do campo magnético e possui módulo constante ao longo do caminho médio L, percorrido pelo fluxo magnético Φ, mostrado na figura, a gente vai ter a seguinte forma, que NI é igual a HL, ou seja, o número de espiras vezes a corrente vai ser igual à intensidade do campo magnético vezes o comprimento médio do material que vai estar percorrendo aí o fluxo magnético. Então eu posso, através dessa equação, dizer que o H é igual a N vezes I dividido por L, ou seja, o número de espiras vezes corrente dividido pelo comprimento. E a unidade vai ser ampere espiras por metro. Né? Então, essa aqui é uma das formulazinhas que a gente vai estar utilizando aí nos exercícios. O produto NI, né, número vezes corrente, é o responsável pela condução do fluxo do circuito magnético, desempenhando o papel de uma fonte. Daí ele ser percorrido pela força magnetomotriz. Né? A gente conhece a força eletromotriz, que é a força que vai movimentar eletricamente em alguns equipamentos, né, motores, por exemplo, que é a FEM, F-E-M. E a FEM ela vai ser derivada de uma força magnetomotriz, ou seja, eu tenho um campo que vai gerar um fluxo magnético, e esse fluxo magnético vai fazer aí a conversão de energia, no caso de transformadores, e no caso de motores, a força magnetomotriz vai fazer com que ele transforme a energia elétrica em energia mecânica, ou seja, girando, né? A relação entre a intensidade do campo H e a densidade de fluxo magnético B é uma propriedade do material em que se encontra o campo magnético. Então, costuma-se supor que o fluxo, a densidade de fluxo B vai ser igual a permeabilidade vezes a intensidade do campo. Tá? Então, vamos lá. Densidade de fluxo B, que multiplica a permeabilidade, é igual à multiplicação da permeabilidade multiplicado pela intensidade do campo. Então, substituindo-se o valor de H obtido na equação 3, né, que a gente viu ali atrás, eu posso dizer que
A densidade de fluxo magnético vai ser igual à permeabilidade, que multiplica o número de espiras vezes a corrente dividido por comprimento do material, ou a largura do material. O fluxo magnético φ, que passa através da seção reta ao longo do circuito magnético, será φ, o fluxo magnético φ vai ser igual a intensidade do campo multiplicado pela área. Substituindo pelo valor da densidade do fluxo P, obtida na equação 5, tem-se que φ é igual a permeabilidade multiplicado pelo número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento, multiplicado pela área. Então, isso pode ser igual a φ, que multiplica a força magnetomotriz, né, que é gerada aqui pelo número de espiras, e a corrente, dividido pelo comprimento multiplicado pela área. Pessoal, está dando para acompanhar? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá dando sim. Tá? Tá. É que é muita fórmula, né? Então, depois a gente vai aplicar isso em exercício, tá? Vamos lá, então. Ou ainda, o fluxo φ pode ser representado como φ é igual a força magnetomotriz dividido pela relutância, tá? E a gente já vai falar da relutância já. Onde o termo R é denominado, o termo relutância, né? Do denominador é dado por relutância é igual ao comprimento dividido pela permeabilidade vezes a área, tá? Daquele desenho que nós vimos lá anteriormente. Então, é chamado de relutância do circuito magnético e ela representa a dificuldade imposta à circulação do fluxo magnético. O que quer dizer isso? Assim como nós temos uma resistência nos circuitos elétricos, né, que fazem uma oposição à passagem da corrente, em circuitos magnéticos nós temos a relutância, que faz uma oposição, ou seja, uma certa resistência ao fluxo magnético, tá? Então, a relutância ela é o equivalente à resistência de circuitos elétricos, né? A relutância em circuitos magnéticos ela é equivalente à resistência em circuitos elétricos. Considere agora o circuito da figura 2 formado por um único laço ou malha de corrente. Então, tem uma fonte e uma corrente circulando, passando por uma resistência. Para esse circuito elétrico, temos a resistência oposta à corrente elétrica dada por R é igual ao comprimento dividido por ρ vezes a área. Onde I é igual a V sobre R, né? Lei de Ohm, tensão sobre resistência é igual a corrente. Portanto, para a corrente elétrica, sendo V a força eletromotriz, responsável pela corrente I, tem-se que I é igual a força eletromotriz dividido por R, né? Então, a gente viu lá que lá é a força magnetomotriz dividido pela relutância. Então, a força eletromotriz vai ser igual ao comprimento dividido por ρ vezes a área. Então, podemos montar um circuito elétrico análogo ao circuito magnético, conforme as correspondências entre as grandezas magnéticas e elétricas apresentadas na tabela 1. Então, eu tenho a tabela 1 aqui. Então, comparando aqui o circuito magnético com o circuito elétrico. Então, a força magnetomotriz vai ser igual a número de espiras vezes corrente e a força eletromotriz é igual a tensão. O fluxo magnético, φm, é igual a corrente elétrica I.
A relutância R vai ser equivalente à resistência elétrica R. A permeabilidade magnética μ vai ser comparada à condutividade ρ. E a permeabilidade, a permeância, que é o 1 sobre a relutância, que é o inverso da relutância, ele é equivalente à condutância em circuitos elétricos, que é o G, que vai ser igual a 1 sobre resistência. Ok? Então, a força magnetomotriz, FM. Então, FMM vai ser igual ao número de espiras vezes a corrente, que vai ser igual ao H vezes o comprimento ampere por espiras, né? Número de espiras vezes a corrente, intensidade do fluxo magnético vezes a distância em metro, que vai ser dado por ampere por espiras, onde N é o número de espiras, I é a corrente, H, intensidade do campo magnético, e o Lm é o comprimento da superfície magnética. Tá? Não confundo aqui o comprimento da superfície magnética com o comprimento de número de espiras de uma bobina. Tá? Então, aqui é o comprimento do material permeável, que tem a permeabilidade magnética. O fluxo magnético no núcleo, tá? O fluxo magnético vai ser igual a intensidade de campo vezes a área e vai ser dada em Weber. Tá? Então, B é a densidade de fluxo magnético e o A área. E a unidade, Weber. A relutância R vai ser dado pelo comprimento. Olha aqui, ó, os dois μ aqui. O μ do material mais o μ do vácuo, né? Permeabilidade do material, que multiplica a permeabilidade do vácuo, vezes a área. E vai ser dada em ampere vezes espiras por Weber. Então, Lm é o comprimento, μr vezes μ0 é a permeabilidade, e A é a área da seção. Depois eu tenho a permeância, que é o inverso da relutância. Então, a permeância vai ser igual a 1 sobre R, vai ser dado em Weber por ampere vezes espiras. Tá? Então, as unidades de medida aqui, como é o inverso, ela muda a posição das unidades. A intensidade de campo magnético no núcleo, o H, vai ser dado por número de espiras vezes corrente dividido pelo comprimento. Vai ser dado em ampere espiras por metro, onde N número de espiras, I a corrente e Lm comprimento. A densidade do fluxo magnético B vai ser dada por μr vezes μ0 vezes a intensidade de fluxo H, que vai ser dada em Weber por metro quadrado. Onde μr e μ0 é a permeabilidade magnética e o H é a intensidade do campo magnético. Então, aqui um primeiro exemplo. Para o dispositivo da figura 1, tem-se uma corrente de 5 amperes, através de N igual a 100 espiras, fazendo circular um fluxo magnético por um retângulo cujos comprimentos médios da base e da altura, respectivamente, são 10 centímetros e 8 centímetros, e a seção reta de 2 centímetros quadrados. Feito de material de permeabilidade relativa μr igual a 1000. Então, ele pede para calcular a relutância do circuito magnético, B, a permeância do circuito magnético, C, a intensidade de campo magnético do núcleo, D, a densidade de fluxo magnético do núcleo e o fluxo magnético no núcleo. Então, a figura 1 é aquela primeira figura que a gente viu lá, tá? Que seria parecido aí com o núcleo de um transformador. Então, calculando aqui, primeira solução aqui, a relutância do circuito magnético. Então, a relutância vai ser igual ao comprimento, que é dado lá, 2, que multiplica 8 mais 10,
vezes 10 a menos 2. Está dado em centímetros, né? Por isso 10 a menos 2 aqui. Transforma isso para metro. Dividido pelo μr vezes o μ0. Então, o μr dado é 1000 e o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, que multiplica a área do núcleo. Então, isso vai me dar 1,43 vezes 10 a sextas ampere-espira por Weber. Então, essa é a resposta A. Depois eu tenho aqui a permeância do circuito magnético. Então, a permeância vai ser igual ao inverso da relutância. Então, vai ser 1 dividido pelo valor encontrado aqui. 1,43, 10 a sextas. Então, isso vai me dar 1 dividido por 1,43 vezes 10 a sextas, que vai ser igual a 7 vezes 10 a menos 7 Weber por ampere espiras. E a intensidade do campo magnético H vai ser o número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento. Então, vai ser 100, que é o número de espiras dados no problema, vezes 5, que é a corrente que vai circular por essas espiras, dividido pelo comprimento, que é 2, que multiplica 10 mais 8 vezes 10 a menos 2, transformando, né, o centímetro em metro aqui. Então, isso vai me dar 1,4 vezes 10 a terceira ampere vezes espiras por metro. Né? Então, notem aqui, ó, que eu estou transformando tudo para metro. Tá? Os valores foram dados em centímetros e eu transformo tudo para metro aqui para poder ter a resposta final conforme a unidade que é metro. Tá? Então, não se esqueça nos exercícios de fazer essa conversão de centímetro para metro ou milímetro para metro, depende do valor que é dado nos exercícios. Tá? A densidade do fluxo magnético no núcleo. Então, B vai ser igual a μr vezes μ0 vezes a intensidade do fluxo, que vai ser igual a 1000 μr, né, 1000, o μ0, 4 vezes π vezes 10 a menos 7, e o H calculado, 1,4 vezes 10 a 3. Então, isso vai me dar 1,76 Weber por metro quadrado. E, por último, o fluxo magnético no núcleo. Então, o φ, fluxo magnético, vai ser igual a densidade vezes a área, que vai ser igual a 1,76 vezes 2 vezes 10 a menos 4, que vai ser igual a 3,5 vezes 10 a menos 4 Weber. Tá? Então, aqui tem um segundo exercício. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para me acertar isso. Bom, gente, tá dando para acompanhar? Tá meio complicado? Quer que eu repita alguma coisa? Tem alguma dúvida? Podemos continuar? O que vocês acham aí? Tá dando para acompanhar? Leandro, Guilherme, Gustavo, Ellen. Professor, tudo certo. Certinho? Certinho. Maravilha. Tá, Ellen, vamos para acompanhar. tá? Joia, Rodrigo. Ellen. Tá tudo bem, professor. Deu pra entender. Tá? Maravilha, então. Os dois Lucas também, o Rodrigo, o Thiago. Sem dúvida. Tranquilo, quando começar a fazer mais exercícios, acho que vai fixar um pouco mais. Isso. Eu não sei se vai dar para fazer exercício hoje, mas se não der, a próxima aula é só exercício que a gente vai fazer em cima disso que a gente está vendo hoje, tá? Se der tempo, a gente Tranquilo. começa hoje os exercícios. É que tem mais fórmulas aí pela frente. Professor, Oi. o senhor subiu para o AVA esses slides aí? Ainda não? Subi, já está no ar. Está na unidade 1, seção 2. Tá em pré-aula. Tá lá já. A hora que vocês quiserem baixar, pode baixar que já está lá disponível para vocês. Né? Toda aula minha, eu já subo antes da aula, tá? Eu já deixo lá antes da aula. Então, se alguém quiser acessar, mais ou menos assim, uma meia hora antes de iniciar a aula, no máximo, tá? Eu já vou lá e já posto para vocês terem acesso. Se
Quando dá tempo, durante o dia mesmo eu já coloco lá e fica disponível para vocês, tá ok? Então, se precisar, já está lá todo o material. Lembrando que tudo isso aqui está baseado no livrinho do Ava, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu não sei, parece que mudou alguma coisa no Teams que eu não consigo mais achar a transparência para compartilhar, eu só consigo compartilhar a tela inteira. Mudou mesmo. Para mim compartilhar do jeito que eu compartilhava antes, a tela do PowerPoint, só ela, eu tenho que carregar ela de novo. Estranho, não sei por que mudaram isso. Acho que agora eu consegui. Você tem que carregar ela de novo. Estranho. Bom, então vamos lá. Então, exercício 2. Agora eu consigo o laser aqui. Calcular o valor do fluxo magnético em cada braço da estrutura magnética da figura 3, que é essa daqui. Dados: N, número de espiras, igual a 500, a corrente I igual a 1 ampere, o material 1 com um MR 1 de 200 e o material 2 com MR2 de 100. A seção reta é igual a 4 centímetros quadrados. Então, aqui ele está dando as medidas aqui, né? O material 1 e o material 2. Então, eu tenho dois materiais aqui de permeabilidade diferente. Tá? As medidas dos dois são praticamente iguais. Né? Eu tenho aqui essa largura aqui de 2, esse comprimento de 5 e essa largura aqui de 2. Então, isso me dá 9. Aqui eu também 2, 5 e 2. E aqui eu tenho 2, 5. Deve ser 2 aqui também, né? Então, a estrutura ferromagnética do exercício 2. Então, a estrutura é essa aqui. Dois materiais diferentes, tá? Permeabilidade diferente. O MR1, que é esse daqui, a permeabilidade é 200. E o MR2, a permeabilidade é 100. Tá? E a seção reta, né, a secção aqui desse material é de 4 centímetros quadrados. Tá? Então vamos lá, solução. Então aqui eu tenho o circuito magnético real e aqui o circuito elétrico equivalente. Então o circuito elétrico equivalente, eu tenho aqui dois indutores, né? O H1 e o H2, que representa a permeabilidade de cada um dos materiais, e um capacitor aqui, que vai representar o número de espiras e a corrente. Então, esse aqui é o circuito equivalente elétrico desse circuito magnético. O material 1, N1 vezes 1 é igual a H1 vezes L1, ou seja, o número de espiras vezes a corrente é igual a intensidade de campo magnético vezes o L1. E o 2, idem, né? Só muda aqui o fluxo magnético 2 e o comprimento 2 aqui. Então, vamos lá. No caso, né, eu vou fazer L1 igual a L2, que é igual ao L médio. Então, L vai ser igual a 5 mais 5 mais 5 mais 2 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 mais 2. Então, o que ele está somando aqui? Né? 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,2. Então, o que ele está fazendo a soma aqui? Deixa eu voltar aqui. Ele está somando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Tá? Tá faltando 2 aqui, mano. Depois eu preciso corrigir o desenho. Tá? Então ele está fazendo a somatória do quê? Do perímetro dos dois núcleos que eu tenho aqui, ó. Estou somando o perímetro todo, tá? Então eu somo. Se tem 2 aqui, tem 2 aqui também. Estou somando tudo para me ter o perímetro fechado completo, tá? Então o meu perímetro... Sempre da área mais... Oi? Sempre da área mais externa ali, né? Na verdade, o que ele está pegando aqui? Deixa eu pegar a caneta que fica mais fácil. O que ele está pegando? Ele está pegando, ó, 2 centímetros, que é esse comprimento aqui, ó, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho 2 centímetros de comprimento aqui. Só que ele continua mais 5 centímetros para cá. E depois mais 2 centímetros aqui. Então, eu estou somando esse e esse. Depois eu estou somando esses 2 centímetros aqui, com esses 2 centímetros aqui, com esses dois, mais 2 daqui e mais 5 daqui. Depois eu somo aqui de novo, ó. 5 daqui, 2 daqui, 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui. Então aí eu tenho o perímetro fechado aqui, ó. Esse perímetro aqui, ó. Então 36 centímetros está dando lá, é esse perímetro completo aqui, ó. Tá? Ah, tá. Tá ok? Então aqui eu não estou trabalhando com a área ainda, estou trabalhando só com o perímetro. A área, ele já deu aqui no exercício, que é a área de 4 centímetros quadrados, tá? Então a área eu não preciso calcular, porque ele já deu. O que seria a área? A área seria... Deixa eu desenhar aqui. Então a área seria isso aqui, ó. Tá? Então, a área, se eu fechar aqui, né, o desenho como um todo do meu núcleo, ó, então a área é essa daqui. Então a área é igual em todos, porque como aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros, aqui é 2, a área vai ser igual em toda a superfície do meu núcleo aqui, tá? Ok. Perfeito? Obrigado. Nada. Então, vamos lá. Feito isso daí, aí eu vou calcular a intensidade do campo 1, o H1, que vai ser N1 vezes I, dividido por L1. Então, 500 vezes 1, dividido por 0,36, que é a área. Observe que a área que tem em centímetro, aqui já vou transformar em metro, né? 0,36. Então, isso vai dar 1.388,88 ampere-espiras por metro. E, para o núcleo 2, eu vou ter a mesma fórmula, número de espiras vezes corrente dividido pelo comprimento. Então, vai ser 500 vezes 1 dividido por 0,36, que vai dar também 1.388,88 ampere-espiras metro. O número de espiras é igual mesmo? Deixa eu só confirmar ali, peraí. O número de espiras é igual, tá certo? Bom, feito isso daí, eu vou calcular a indução magnética no braço esquerdo do meu núcleo. Então, o B1, a indução 1, vai ser igual ao μR1 vezes μ0 vezes a intensidade de fluxo lá. Vai ser 200 vezes 4π vezes 10 a sétima, que é constante, né? Vezes o que foi calculado lá, 1.388,88. Então, isso vai me dar 0,34 Tesla. Tá? Então, indução magnética, a unidade é Tesla, T. A indução magnética do braço direito vai ser praticamente a mesma fórmula, o que muda aqui é a permeabilidade magnética do material, o 100.
Esse aqui é constante, vezes o que foi calculado lá, que é a intensidade de fluxo magnético, que vai me dar 0,17 Tesla. Então, isso para o braço esquerdo. O fluxo magnético no braço direito. Então, o φ1 vai ser igual à indução magnética 1 vezes a área 1, que vai ser igual a 0,34 vezes 4 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, está transformando aqui em centímetros quadrados para metros quadrados. Lá estava 4 vezes 10 a menos 2. Então, aqui já está transformado para metros quadrados. Então, isso vai me dar 1,36 vezes 10 a menos 4 Weber. E o fluxo magnético no braço esquerdo, φ2, vai ser igual à indução magnética vezes a área, que vai ser igual a 0,17 Tesla, calculado aqui, multiplicado pela área de 4 vezes 10 a menos 4. Então, isso vai me dar 0,68 vezes 10 a menos 4 Weber. Então, são considerados circuitos não lineares. Né? Nós vimos aí os circuitos lineares. Então, agora a gente vai falar dos circuitos não lineares. São considerados circuitos não lineares todos os circuitos magnéticos que utilizam materiais ferromagnéticos dotados de permeabilidade magnética alta, tais como ferro fundido, aço silício, o aço fundido, a ferrite e etc. A maioria dos circuitos magnéticos de aplicação prática são não lineares. E a permeabilidade dos materiais ferromagnéticos torna-se viável em função da indução ou da densidade de fluxo magnético B no núcleo. Tá? Então, vejam bem, né? A maioria dos circuitos magnéticos de aplicação prática são não lineares. E a permeabilidade dos materiais ferromagnéticos torna-se viável em função da indução e da densidade do próprio fluxo magnético no núcleo. Então, aqui, exercício 3. As dimensões da estrutura magnética na figura 4 estão indicadas na tabela em seguida. O enrolamento de excitação possui 100 espiras. Determine a corrente nesse enrolamento para estabelecer o fluxo de 1,5 vezes 10 a menos 4 Weber. Despreze a dispersão do fluxo magnético, considerando o todo confinado no núcleo. Utilize as curvas de magnetização para mostradas a seguir. Então, eu tenho aqui o meu núcleo, né? Tem uma estrutura ferromagnética, e aqui, um circuito elétrico análogo, né? Então, vocês vejam que aqui, o meu circuito aqui, lá no outro ele estava em paralelo, e aqui ele já está em série, e a minha corrente está aqui, que é o número de espiras vezes a corrente. Então, material 1, ferro fundido. Material 2, aço silício. Então, ferro fundido, o comprimento é de 0,2 metros e o aço silício de 0,4 metros, que é esse material aqui. A área, 15 vezes 10 a menos 4 metros quadrados e 15 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, aqui já está convertido. Então, vamos lá. Então, a estrutura mostra um circuito com dois materiais em série. Então, se não são lineares, porque eu tenho dois materiais lá em série. Então, como que vai ser a força magnetomotriz? Vai ser igual ao número de espiras, que multiplica a corrente. Aí eu tenho a minha intensidade de fluxo magnético vezes o comprimento 1, que vai ser igual à intensidade 2 vezes o comprimento 2. Então, o φ1 vai ser igual ao φ2, né? O fluxo 1 vai ser igual ao fluxo 2, que é igual ao fluxo. Então, o meu fluxo vai ser 1,5 vezes 10 a menos 4 Weber. Tá? Aqui está dando 15, mas na verdade é 1,5. Está faltando uma vírgula aqui. Tá? Então, o meu fluxo vai ser igual a
o fluxo magnético aqui vai ser igual a intensidade do fluxo B1 vezes a área 1, que vai ser igual à intensidade do fluxo B2 vezes a área 2. Como A1 é igual a 2, nós vamos ter que B1 vai ser igual a B2 e vai ser igual a φ dividido pela área. Então vai ser 1,5 vezes 10 a menos 4, dividido por 15 vezes 10 a menos 4. Vai ser igual a 0,1 Weber por metro quadrado. Das curvas de magnetização, nós vamos ter que, para o ferro fundido, B1 é igual a 0,1 Weber por metro quadrado e a intensidade H1 vai ser aproximadamente de 225 amperes piras por metro. E a B2, 0,1 Weber, M2 é metros quadrados, isso implica que o H2 vai ser aproximadamente 35 amperes piras por metro quadrado. Portanto, a corrente será dada por I é igual a H1 vezes L1, H2 mais H2 vezes L1 sobre N. Então, o I vai ser igual a 225, calculado aqui, que multiplica o L 0,2 mais 35 vezes 0,4 dividido por 100, que vai dar 0,59 ampere. Tá? Da onde que são os valores que eu tenho lá? Então, os materiais que eu tenho é o ferro fundido, que é a curva A. Tá? Lá ele deu o que é pela curva 0,1 Weber, metros quadrados, aproximadamente 225 spA. Ele vai estar mais ou menos por aqui. O H 225. Está mais ou menos aqui, né? 225, então minha curva está aqui. Então o meu fluxo está aqui, ó, em torno de 0,10, 0,1. 0,1, perfeito. Está aqui, né? Então eu vou pegar aqui na 0,1 aqui na tabela, vou ver onde ele fecha aqui e desço, então, aproximadamente 225 espiras. O outro que eu tenho é o silício, né? Deixa eu ver aqui. É o aço silício. Então, o aço silício, ele está na curva C, que é essa daqui. Então, ele deu lá 0,1 Weber também. Então, 0,1 Weber está mais ou menos aqui, ó. Então, eu tenho aqui 50 entre 25. Se ele está mais ou menos aqui, ele dá um 30 e pouco, né? 35 espiras, ok? Deixa eu desenhar para vocês entenderem aqui. Então, lá, ó, eu tenho 0,1. O meu fluxo está aqui, ó. Então, o primeiro material que eu tenho é o ferro fundido. Então, é a curva A aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou ver na onde que fecha a curva A. Fecha mais ou menos aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho 225 espiras. Desculpa aí a letra, né? Preciso arrumar uma mesa de digitação para mim. E o outro material é o aço silício. Está por aqui. Tá fechando aqui na curva. Então dá mais ou menos 35 espiras. Gente, alguma dúvida aqui quanto ao gráfico? Tá dando para acompanhar? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. A parte do H1, você pode me explicar de novo?
do H1 e H2. aqui é que o H1 e H2 é o seguinte, que aqui eu tenho dois tipos de materiais. Ó. Eu tenho o material 2 aqui, tá? Que ele está dando, que é aço silício. Então, todo esse material aqui é de aço silício, tá? E esse material aqui, ó, é de ferro fundido. Ok? Então, eu tenho dois tipos de materiais no mesmo núcleo aqui, ó. No mesmo núcleo formando, eu tenho a bobina aqui, então ele vai gerar um fluxo magnético em dois materiais diferentes, tá? E ele dá aqui qual é o comprimento do material 1, que é o ferro fundido aqui, e do material 2, que é 0,4, que é o aço silício. Tá? Então, por isso que eu tenho que calcular os dois aqui. Eu calculo o fluxo. Tá? Depois eu calculo aqui o fluxo do 1 e do 2, que vão ser iguais. Tá? Por que o fluxo vai ser igual? Porque, vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar o circuito elétrico aqui para entender. Se eu tenho um circuito aqui em série, tá? A mesma corrente que passa nesse resistor é a mesma corrente que passa nesse resistor, não é isso? Sim. Certo? Então o que acontece? O mesmo fluxo magnético que passa aqui no material 2 é o mesmo fluxo que passa no material 1. Ah, Tá ok? sim. Era essa a dúvida? Sim, sim. Sim? Ah, Tá. tá. Tá? Por Obrigado. isso que eu tenho calculado os dois materiais. Ah, tá. Valeu. Valeu? Beleza. Tem as curvas aqui. Lá. Esse aqui é o mesmo gráfico, só que com as escalas diferentes, né? Aqui tem um gráfico, né? Se tivesse um material diferente, eu estaria utilizando essa escala maior aqui, né? Em vez de 100, 200, estaria usando 1000, 2000, 3000. Ia depender aí de qual a área que eu fosse encontrar lá para ver qual é o fluxo que estava percorrendo o meu núcleo. Tá? Então, as duas tabelas aqui são iguais. O que muda é apenas a escala aqui. Então, vamos lá. Exercício 4 aqui. Considere uma estrutura magnética em aço fundido mostrada na figura 6 para um fluxo magnético de 1,5 vezes 10 a menos 4 Weber. Qual é o valor de D nos pontos 1 e 2, dados que a área 1 é igual a 16 centímetros quadrados, a área 2 é igual a 20 centímetros quadrados. O comprimento 1, 15 centímetros, e o comprimento 2, 30 centímetros. Determine a corrente da bobina sabendo que ela possui 200 espigas. Então, o que ele está nos dando aqui? Ele está nos dando aqui que eu tenho dois laterais aqui, né? Ó. Duas áreas diferentes. Eu tenho a área 1 e a área 2. Ele está me dizendo aqui que as duas áreas que eu tenho aqui são de ferro fundido, é o mesmo material. Né? Para um fluxo magnético de 1,5 vezes 10 a menos 4 Weber, então eu tenho um fluxo magnético aqui de 10 de 1,5 vezes 10 a menos 4 Weber. Ele está perguntando qual é a intensidade desse campo, né? O B, nos pontos 1 e 2. Então ele quer saber o B no ponto 1 e o B aqui no ponto 2. Ele está dizendo que a área 1, então essa área aqui, ó, vou fechar aqui,
essa área aqui é de 16 centímetros quadrados. E essa área 2 aqui, ó, é de 20 centímetros quadrados. O L1, comprimento 1, é de 15 centímetros e o L2 é de 30 centímetros. Determine também a corrente da bobina, sabendo que ela possui 200 espiras. Tá ok, então vamos lá. Vamos lá. O fluxo magnético é o mesmo em qualquer seção. Logo, φ1, φ2, φ é igual a φ1, que é igual a φ2. Então, ele está dizendo que o meu fluxo magnético é igual, né? Como a corrente que a gente viu agora há pouco lá. Tá? Então, o fluxo é igual em toda a extensão desse núcleo aqui. A indução magnética na seção 1 vai ser igual a B1, né? A indução 1 vai ser igual a φ, ou fluxo, dividido pela área 1. Então, 1,5 vezes 10 a menos 4, dividido por 16 vezes 10 a menos 4. Então, a indução magnética vai ser de 0,94 Tesla. A indução 2, ou seja, o B2 vai ser igual ao φ dividido pela área 2, que é 1,5 vezes 10 a menos 4, dividido por 20 vezes 10 a menos 4, que vai me dar um fluxo de 0,75 Tesla. Então, da curva de magnetização para o ferro fundido, tem-se que 0,94 Tesla é igual a H1, que dá 85 espiras. E para o B2, 0,75, H2, que dá 65 espiras. Deixa eu ver se eu tenho a curva aqui. Não. Então, vamos lá. B1, 0,94. Vamos voltar lá no nosso gráfico. B1, 0,94. Então, 0,94 vai dar mais ou menos por aqui. O material é ferro fundido, é o A. Mais ou menos por aqui, né? Deixa eu mudar para vermelho. Está mais ou menos por aqui. Se eu descer aqui, vai dar aproximadamente 30 e pouco também. Vamos ver quanto está lá. 85 espiras. O H1, 85 espiras. 94 Tesla. Vou pegar no outro gráfico aqui para ver. 94 Tesla daqui. Curva A do ferro fundido. Professor, não é 0,09? Peraí, eu estou comendo. Ah, é, desculpa, verdade, bem observado, obrigado. É 0,09, então é aqui, né? Opa, aqui embaixo. 0,09 dá mais ou menos aqui. Obrigado, viu? Falta de atenção minha aqui. Então, se eu puxar aqui, vai dar mais ou menos aqui, né? Como não tem régua aqui, então tá lá, 225 espiras, perfeito. Tá, 85 espiras. Peraí. Alguma coisa que não está batendo no gráfico aqui. Se eu pegar nesse outro gráfico aqui, de exponencial, 0,09 dá mais ou menos aqui. Vai baixar aqui. Aqui vai dar 250, vai dar em torno de 225, né?
E o outro é 0,75. Tá mais para baixo aqui. Dá um número menor de espiras. Então tá, perfeito. Outra coisa que eu estou estranhando é que nesse gráfico aqui não bate. Se eu puxar aqui, 0,94, dá mais ou menos aqui. Ele está dando... bate sim. Aí vai dar aqui 85 espiras, bate aqui. Então, se eu puxar aqui o 009 daqui. Não tem uma regra. Mas se eu puxar o 009 aqui, ele vai bater mais ou menos aqui. Está dando 85 amperes espiramento. E aqui 65. No gráfico grande ele dá mais ou menos, mas no gráfico menor aqui ele dá uma diferença. Não sei se é porque o gráfico é exponencial. Mas vocês entenderam como é que vê no gráfico, né? Sim, sim. Né? Depois eu vou dar uma consultada em outras literaturas aí para ver se tem alguma diferença nesse gráfico. Porque nesse exercício aqui, ele não bate lá no gráfico B com H. Se a gente for ver aqui, ó, o B aqui, 0,9 vai dar aqui, ó, quase perto do 200. Que o A é ferro fundido, o material é ferro fundido. Tem alguma coisa que não bate aqui. Essa curva deve ter... Talvez essa curva aqui, ela possa ser um pouco mais levantada. Bom, eu vou dar uma pesquisada depois em outra literatura, para ver se eu acho por que está dando essa diferença aqui na leitura do gráfico. Tá? Depois eu passo para vocês isso. E o B aqui vai dar 65 amperes espiramento. Então, sabendo que N1 é N vezes I é igual a H1 vezes L1 e mais H2 vezes L2, então o meu I vai ser igual a H1 vezes L1 mais H2 vezes L2 dividido pelo número de espiras. Então, 85 vezes 0,15 mais 65,03. E vai me dar aí uma corrente de 0,16 amperes. Então vamos lá, continuar na teoria aqui do fator de empacotamento ou laminação. O que é o fator de empacotamento ou laminação? Toda vez que a gente trabalha com um material que vai trabalhar dentro desse material um fluxo magnético, tá? Ele não é um material maciço. Na verdade, eles são várias placas sobrepostas uma em cima da outra. Vocês já tiveram a curiosidade de desmontar um transformador para ver como é que é? Alguém já... Só vi simulação, né, cara? Oi? Só em simulações, assim, em vídeos que mostra eles montando. Bem, Tá. com várias placas, uma do lado da outra. Né? Tá, então isso chama-se fator de laminação, tá? Ou seja, você vai pegar várias lâminas, né, no formato lá da onde você vai passar as bobinas e vai colando uma na outra e vai fazendo um empacotamento, tá? Então isso que é o fator de empacotamento. Então quando o material ferromagnético é colocado na presença de um campo magnético variável no tempo, correntes parasitas ou correntes de Foucault serão induzidas no seu interior, provocando perdas de energia com o aquecimento do material. Né? Então, não só no transformador, mas também nos motores. Tá? No motor também, quando a gente fala lá do estator do motor ou do rotor dele, onde eu tenho
material magnético, eles também são feitos pelo fator de empacotamento, tá? São várias lâminas coladas uma do lado da outra. Então, quando o material... a redução desse material é obtida com o núcleo de dispositivos eletromagnéticos, construídos com chapa ou lâminas de material ferromagnético isoladas entre si. Por exemplo, com verniz, conforme pode ser ilustrado na figura 7. Então, depois que eu faço o empacotamento, né, eles vão ser isolados com o verniz isolante, tá? Então, depois que é feito todo o empacotamento, eu vou mergulhar ele no verniz isolante para ele poder obter um isolamento melhor. Então, aqui é o núcleo laminado, né? Então, vocês vejam que eu tenho várias lâminas. Essas lâminas são coladas uma na outra e mergulhadas num material isolante para garantir aí a permeabilidade magnética do material. Então, lá. Assim, devido ao processamento do empilhamento das chapas para a montagem do núcleo, a área efetiva do material ferromagnético, a MAG, atravessada pelo fluxo, torna-se menor que a área geométrica, AG1, ocupada pelo núcleo. Pode-se definir um fator de empacotamento, KE, como sendo a relação. KE é igual da área magnética dividido pela área geométrica. Tá? Então, a MAG aqui é a área magnética dividido por a geométrica, pela área geométrica. Então, a minha constante de empacotamento KE é igual a área magnética dividido por área geométrica. Outra razão de natureza na prática para a laminação do circuito magnético é a de facilitar a colocação das bobinas no dispositivo visando a construção e a manutenção. Tá? Então, a tabela a seguir fornece alguns valores para o fator de empacotamento em função da espessura da chapa ou da lâmina utilizada. Então, para a espessura da chapa em milímetro, se ela tiver 0,0127, ou seja, menos, um pouquinho mais de 1/10 de milímetro, 1/100 de milímetro, né? O K é igual a 0,5. Se ela for de 0,0258, 0,75 a constante. 0,0, aqui já vai meio, 5/100 de milímetro, né? É 0,85. De 0,1, né? De 1/10 de milímetro a 0,25 décimos de milímetro, 0,9. E de 0,27 a 0,36, 0,95. Então, esses valores aqui já são dados, né? Que vai ser dado em função da espessura da lâmina. Aí vamos lá um exercício. Uma estrutura magnética é feita de um pacote em aço silício com chapas de 0,15 milímetro. Como pode ser mostrado na figura 8. Determine a corrente que deve circular no enrolamento com 500 espiras para estabelecer o fluxo de 9 vezes 10 a menos 4 Weber no braço direito da estrutura. Dados L1 é igual a L3, que é igual a 50 centímetros. Então, é 50 centímetros aqui e 50 centímetros aqui. L2 é igual a 15 centímetros. L2 aqui igual a 15 centímetros. E a espessura comum na área é de 25 centímetros quadrados. Então, a área comum é 25 centímetros quadrados para os dois braços. Então, comparando essa malha com uma malha elétrica, né, nós vamos ter essa daqui, onde eu tenho um circuito misto, né, em paralelo e série depois. Então, na malha 1, a força magnetomotriz vai ser igual
a intensidade de fluxo H1 vezes o comprimento 1, a intensidade de fluxo H2 vezes o comprimento L2. Na malha 2, né, 0 vai ser igual a intensidade de fluxo H3 vezes comprimento H3 menos H2, intensidade 2 vezes comprimento 2. Então, no nó 1, nesse nó aqui, ó, no nó 1, eu tenho que o φ1 é igual, o fluxo 1 é igual ao fluxo 2 mais o fluxo 3. Então, nesse nó aqui, o fluxo 1 é igual ao fluxo 3, que está marcado, então, ponto 1 aqui. Ponto 1 é esse aqui, ó, tá? O desenho. Então, o fluxo aqui é igual. Então, é como se estivesse aplicando a lei de Kirchhoff, né? Só que para fluxo magnético, que dá força magnetomotriz. Então, dado que o φ3 é igual a 9 vezes 10 a menos 4 Weber, como o φ3 é igual a intensidade de fluxo vezes a área 3, considerando um fator de empacotamento 0,9, que já está dando aqui o fator, e como KE é igual à área magnética dividido pela área geométrica, tem-se que fluxo 3 vai ser igual a intensidade 3 do fluxo 3 vezes a área 3, isso implica que o B3 vai ser igual ao φ3 dividido por S3. Fluxo 3 dividido pela área 3. Então, o fluxo 3 vai ser igual ao KE, que já foi dado, né, 0,9, vezes a área geométrica, que vai me dar 9 vezes 10 a menos 4, que é o φ3, dividido por 0,9, que é o KE, vezes a área que foi dada. Então, nesse caso aqui, esse fluxo vai ser de 0,4 Weber por metro quadrado. Na malha 1. A força magnetomotriz vai ser igual a intensidade de fluxo L1 é H1 vezes o comprimento L1 mais H2 vezes L2. Então, na malha 2, 0 é igual a H3 vezes L3 menos H2 vezes L2. Então, no nó 1, de novo aqui, φ1 é igual a φ2 mais φ3. Então, da curva de magnetização para o silício, B3 é igual a 0,4 Weber por metro e H3 60, é que vai ser igual a 60 ampere-espiras por metro. Tem que olhar lá no gráfico de novo, né? 0,4 Weber. Vamos dar uma conferida lá só para ver se bate. 0,4 Weber, 60 espiras. Vamos ver se confere. Zero 4 Weber. Ele disse lá que é silício, né? Aqui está mais ou menos 60 espiras. Aqui está batendo 0,4 Weber, curva C, que é de aço silício. Aqui está batendo. Perfeito. Então, a partir da equação da malha 2, onde a intensidade de fluxo H2 vezes o comprimento 2 é igual à intensidade de fluxo H3 vezes o comprimento 3, significa que H2 vai ser igual a H3 vezes L3 dividido por L2. Então, isso vai ser igual a 60 vezes 50 vezes 10 a menos 2, dividido por L2, que é 15 vezes 10 a menos 2. Então, isso vai me dar 200 espiras por metro. E a curva de magnetização do silício
H, 200 espiras, e B2, 1,7 Weber por metro quadrado. Então, Φ2 vai ser igual a P2 vezes S2, né? A intensidade de fluxo aqui. O fluxo magnético vai ser igual a intensidade vezes o R, a área 2, que vai ser igual ao B2 vezes a constante 2 vezes a área geométrica. Então, 1,07 vezes 0,9 vezes 25 vezes 10 a menos 4. Então, isso me dá 24,08 vezes 10 a menos 4 Weber. Tá? Esses valores aqui são os valores calculados aqui, né? KE, o fluxo aqui, 0,4, os valores calculados lá que a gente colocou aqui. E a área que foi dada, né? Então, isso quer dizer que o meu fluxo 2 é igual a 24,8 vezes 10 a menos 4 Weber. Na malha 1, a força magnetomotriz vai ser igual a H1 vezes L1 mais H2 vezes L2. Então, na malha 2, 0 é igual a H3 vezes L3 menos H2 vezes L2. Então, no nó 1, o fluxo 1 vai ser igual ao fluxo 2 mais o fluxo 3. Então, da equação 3 aqui, eu tenho que o fluxo 1 é igual ao fluxo 2 mais o fluxo 3. Então, 24,8 vezes 10 a 4 mais 9 vezes 10 a menos 4. Então, o fluxo 1 vai ser de 33 vezes 10 a menos 4 Weber. O Φ1 é igual a intensidade 1 vezes a área 1 vai ser igual a Φ1 dividido pela constante vezes a área geométrica. Então, isso me dá 33,08 vezes 10 a menos 4, dividido por 0,9 vezes 25 vezes 10 a menos 4. Que vai me dar 1,47 Weber por metro quadrado. E da curva de magnetização pelo aço silício, B1, 1,47 Weber por metro quadrado, vai me dar 20.050 espiras. Vamos dar uma confirmada lá no gráfico, 1,47. Então, aqui nós vamos usar aqui. Aqui já passou até 1,40 só, vamos usar aqui então. 1,47. Um verdinho aqui. 1,47, o aço silício é o C. 1,47 vai dar mais ou menos aqui. Curva C. Fechando mais ou menos aqui. Esse ponto aqui. Descendo aqui, lá ele está dando 2.000 e pouca, né? 2020. Ele está fechado aqui. Essas curvas aqui não estão muito confiáveis, não. Vou ver se eu acho um gráfico melhor aqui para bater isso daqui. Dá 2.050 espiras por metro. E da equação 1, né? Substituindo a equação 1, H1 vezes L1 mais H2 vezes L2 dá 2.050, né? Vezes 50 vezes 10 a menos 2. Mais 200 vezes 15 vezes 10 a menos 2. Então, a corrente no enrolamento, o I, vai ser igual à força magnetomotriz, calculada aqui, 1.055 ampere por espiras, dividido por 500 espiras, que vai me dar 2,11
ampere. Então, vamos lá. Alguma dúvida lá do exercício, gente? Tirando lá a tabela que não está muito confiável na hora que você bate as retas lá. Está dando para acompanhar bem? Alguma dúvida aí? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Tá de boa, professor. Tá indo boa? Tranquilo. É na hora do exercício que vocês vão ver algumas dúvidas, né? Vou fazer os exercícios aí. Então vamos lá. Circuitos magnéticos entre ferros. Então, alguns dispositivos eletromagnéticos, tais como instrumentos de medidas, motores, relés, etc., por serem constituídos por uma parte fixa e outra móvel, possuem um espaço de ar com um comprimento Lg na sua estrutura magnética. Esse espaçamento interstício promove o acoplamento entre as partes sob o ponto de vista magnético para que o fluxo se estabeleça por um caminho fechado. A esse espaço é dado o nome de entreferro, ou air gap, em inglês. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma abertura, tá? E essa abertura chama-se de entreferro, ou em inglês vai se chamar de air gap. Ao cruzar o entreferro, o fluxo magnético sofre um fenômeno chamado espraiamento, flangeamento, espalhamento e efeito de bordas, conforme pode ser visto na figura 10. E isso faz com que a área efetiva por onde o fluxo se torne maior que a área geométrica do entreferro. Então, ó, a hora que o fluxo passa aqui, o que acontece? Ele tem um espraiamento aqui, né? Ele aumenta aqui, ó, tá? Então, o fluxo está passando aqui, ó, está vindo aqui dentro, né? Quando ele chega naquele ponto ali, então ele vem reto. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele tem um espraiamento, depois volta e vem. É difícil desenhar aqui. Tá? Então, esse desvio que ele sofre aqui do fluxo magnético chama-se espraiamento. Seja uma área de seção reta A igual a A vezes B, retangular, e o entreferro entre o comprimento LG. Então, de uma forma prática, podemos calcular a área aparente ou efetiva do entreferro AG, através da relação. Então, a área geométrica vai ser igual a área A mais o LG aqui, o comprimento geométrico, vezes o B mais o comprimento geométrico novamente. Então, vamos ver um exercício que envolve isso. Vamos investigar a influência de um entreferro sobre o circuito magnético. Imagine uma estrutura retangular em aço silício com seção reta de 5 cm por 2 cm de comprimento. Comprimento médio de 50 cm. Excitada por uma bobina de 100 espiras. Determinar os valores da corrente necessários para que sejam estabelecidos fluxos magnéticos de 3 vezes 10 a menos 4 Weber, 6 vezes 10 a menos 4 Weber e 9 vezes 10 a menos 4 Weber. Em seguida, admita um entreferro de 1 milímetro na estrutura e refaça os cálculos para encontrar os mesmos valores de fluxo. Analise os resultados. Então, vamos lá. Então, sem entreferro. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Estou sem água aqui. Gente, dá um minutinho para mim só tomar uma aguinha e já volto, tá? 1 minuto mesmo.
Ah, tá. Porque fica vendo o wave de Zarax. Tem um só. É aquele bicho que era a gente tá aqui não. Pronto, agora eu tô com a minha água na mão. Fica mais fácil. Então vamos lá. Sem entre ferro. Para φ, né, o fluxo igual a intensidade vezes a área vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 4 web, dado do exercício. Então, a intensidade do fluxo vai ser o fluxo sobre a área, que vai ser 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 10 vezes 10 a menos 4, que dá 0,3 Tesla. Então, da curva de magnetização do aço silício, a intensidade aqui vai ser igual a 0,3 Tesla. Isso implica que H é igual a 55 amperes pira metro. O valor da corrente será I igual a intensidade de fluxo vezes o comprimento dividido pelo número de espiras. 54 vezes 0,5 dividido por 6, que vai me dar 0,275 amperes. Então, isso sem entreferro. Para φ igual a 0,6 vezes 10 a 4 Weber, né, que é um dado lá do problema que ele está dando aqui, ó. Você calculou para 3, agora para 6. Então, a intensidade vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 4, 10, né? Então dá 0,6 Tesla. Então, pelo gráfico, 75 amperes. Espiras por metro. Então, a corrente vai ser igual a intensidade do fluxo vezes o L dividido por número de espiras. 75,05 dividido por 100 dá 0,375 amperes. E para o fluxo 3 vezes 10 a menos 4 Weber, a intensidade vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 4, dá 0,9 Tesla. Então, B, a intensidade vai ser de 0,9 Tesla. Então, para isso, o número de espiras é de 135 amperes por metro. 135 vezes 10 é 5 dividido por 100. Então, a minha corrente I vai ser de 0,675 amperes. Na área efetiva do entreferro, a gente calculou sem o entreferro. Agora nós vamos calcular com o entreferro, que é aquele gapzinho que a gente tem lá. Então, a área efetiva do entreferro, então a área geométrica vai ser igual a área vezes o comprimento geométrico, que multiplica B mais o comprimento geométrico. A área geométrica vai ser 5 vezes 10 vezes 5 mais 0,1, que multiplica 2 mais 0,1. Então, isso me dá 10,71 centímetros quadrados. Então, para o fluxo de 3,10, de 3 vezes 10 a menos 4 Weber, eu vou ter que a minha intensidade geométrica vai ser igual ao fluxo geométrico dividido pela área geométrica. 3 vezes 10 a menos 4, 10,71 vezes 10 a menos 4, que dá 0,28 Tesla. Então, a intensidade vai ser igual ao HG vezes o μ0. HG vai ser igual a BG sobre μ0. Então, HG vai ser 0,28. A permeabilidade, que é constante,
4 vezes 10 a menos 7, que vai dar 222,817 amperes piramento, tá? Por que eu uso só aqui a permeabilidade do vácuo? Porque eu estou calculando naquele entre-ferro, tá? Naquele vão. Então ali eu não tenho material, eu só tenho ar. Por isso que eu estou usando a permeabilidade aqui do ar, né? Do vazio. A nova corrente com entre-ferro será dada por I igual H, que multiplica L menos L geométrico, mais H vezes L geométrico dividido pelo número de espiras. Então, I vai ser igual a 55 vezes 0,5 menos 0,001 mais 228,817, né, que é a intensidade aqui, vezes 0,1, dividido por 100, então vai me dar 2,5 ampere. Para φ igual a 6 vezes 10 a menos 4 Weber, eu tenho aqui que o dG vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 4, 10,71 vezes 10 a menos 4, que vai ser igual a 0,56. Então, o Hg vai ser igual a 0,56 dividido pela permeabilidade, que vai me dar 445.812 amperes piras por metro. Então, meu I vai ser igual a 75 vezes 0,5 menos 0,01 mais 445.812 vezes 0,01 dividido por 100. Então, vai me dar uma corrente de 4,83 amperes. Então, com o entre-ferro, eu tenho uma corrente de 4,83 amperes e sem o entre-ferro, eu tenho uma corrente. Sem o entre-ferro, eu tenho uma corrente de 0,675 amperes. Né? Então, o entre-ferro acaba aumentando o valor da corrente aqui dentro do meu núcleo aí, do transformador nesse caso. E para o último valor que ele pede lá, 9 vezes 10 a menos 4 Weber, eu vou ter aqui a minha intensidade de fluxo de 0,84 Tesla. Então, o meu Hg vai ser 0,84 dividido por 4 vezes 10 a menos 7, vai me dar 668,718 amperes, o que me dá uma corrente de 7,36 amperes. Então, para os três valores que ele deu lá, eu tenho uma corrente de 2,5 amperes, 4,83 amperes. Isso com o entre-ferro. Aqui eu tenho a corrente de 0,275, 0,375 e 0,675. Né? Então a gente nota aqui que quando eu tenho um entre-ferro, né, eu tenho uma corrente maior. Tá? Nos três casos aqui. Então, a partir dos resultados, podemos observar que para obter os mesmos valores de fluxo com a introdução do entre-ferro, é necessário um aumento muito grande nos valores da corrente. Né? Eu vou perceber isso lá, né? Que com o entre-ferro, a corrente é bem maior. Praticamente toda a força magnetomotriz é utilizada para vencer o entre-ferro. Então, torna-se acentuado quanto maior o entre-ferro. Então, quanto maior o gap, né, do entre-ferro ali, a distância do entre-ferro, maior vai ser a corrente que eu tenho. E a introdução do entre-ferro tornou o circuito magnético, material magnético mais entre-ferro praticamente linear. Mais um exercício aqui. Considere uma estrutura magnética construída com chapas de aço silício, um fator de empacotamento 0,9. As dimensões dessas centrosões salvonúcleos são 5 centímetros e 6 centímetros. O comprimento médio do caminho do fluxo é de 1 metro. Determine a força magnetomotriz para estabelecer um fluxo de 25 vezes 10 a menos 4 Weber no entre-ferro, cujo comprimento tem 5 milímetros.
Então, a indução magnética no interferro, eu tenho a fórmula aqui, né? A indução, que vai ser igual ao fluxo dividido pela área geométrica. Então, eu tenho aqui que a minha indução vai ser de 25 vezes 10 a menos 4 de fluxo, dividido pela área 0,05 mais 0,005, vezes 0,06 mais 0,05, que me dá 7 Tesla. A intensidade do campo magnético no interferro. Então, a minha intensidade vai ser a indução dividido pela permeabilidade constante, que é entre ferro, né? Só tem ela, vai me dar 557,042 ampere-espiras por metro. A indução magnética, Bn vai ser igual ao Φn mais a área, que é igual ao fluxo dividido pela constante 0,9 que foi dada pela área geométrica, que vai ser 0,6 vezes 0,75, o que me dá aí uma indução magnética de 0,93 Tesla. E da curva de magnetização para aço silício, Bn, Hn vai ser igual a 133 espiras por metro. A força magnetomotriz vai ser igual a corrente vezes 0,05 mais 130 vezes 1 menos 0,05. Pela fórmula aqui. Me dá 2.914,6 ampere vezes espira. Deixa eu só sair daqui um pouquinho, gente. Só para mim ver uma coisa aqui na internet. Só para mim ver o gráfico lá. Deixa eu até compartilhar isso aqui. Só para ver por que tem coisa que não está batendo naquele gráfico lá. É que eu estou procurando o gráfico aqui só para me comparar com aquele que está na transparência. Para a gente ver. Eu acho que um gráfico, deixa eu compartilhar para vocês verem. Tá umas curvas um pouquinho diferentes do que
Aqui, tá vendo? As curvas, se você pegar as curvas de ferro fundido, ó, aquela lá está um pouco diferente em relação a essa. Eu preciso achar uma curva oficial aqui para passar para vocês, que na hora de fazer o exercício, vocês fazerem, não ter problema. Deixa eu ver aqui. Achar uma curva mais realista um pouco. Eu acho que essa aqui tá mais realista do que a outra. Deixa eu abrir ela aqui, então eu mostro pra vocês. Depois eu substituo lá na transparência. Deixa eu colocar ela aqui. Colando ela aqui, já vou mostrar para vocês. Então essa curva aqui, ó, tá parecendo que tá mais realista do que a outra. Deixa eu compartilhar aí para vocês verem. Então, essa daqui parece que está mais realista que a outra. Vendo a curva do ferro fundido lá, ela está muito baixa aqui. Então essa aqui já tem uma exponencial um pouco melhor aqui para a gente ver. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, 0,6, vamos pegar outro lá, 0,9. Ele vai dar bem baixo aqui, ó. Tá? Tudo bem que isso aqui a escala está meio grande também, né?
Deus a gente vai ser aquela escala de 100, 200, 300, 400. Depois eu vou procurar melhor, se eu achar, aí eu já ponho também para vocês aqui. Essa aqui também está mais didática, né? Ela está mais quadriculada, mais fácil de ver. Tá lá. Gente, até agora, tá dando para acompanhar bem? Alguma dúvida? Se quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? É bastante fórmula, né? É meio complicado porque é bastante fórmula. Mas é só no início agora, tá? Depois piora um pouquinho. Brincadeira. É que a gente tem que entender esses fenômenos eletromagnéticos aí, principalmente no que se refere às leis de Faraday e às leis de Lenz, né? Também tem de Maxwell que entra em alguns casos, para a gente poder entender depois a disciplina, né? Então é importante que a gente entenda essa parte de fluxo magnético para melhorar aí o entendimento da disciplina, tá? Vocês tiveram aulas de eletromagnetismo já ou não ainda? Tive, só que foi aquelas aulas assíncronas lá. Ah, tá. Vocês falaram mesmo. Mas o importante é que vocês consigam entender um pouco disso que eu estou falando aqui, né? Porque quando a gente fala de eletromagnetismo, o pessoal fica meio perdido, né? Se bem que aqui a gente não vai estudar o eletromagnetismo a fundo, né? Nós não vamos estudar gradiente, dissipação de energia, dissipação de potência, coisas desse tipo aí, né? Em termos de transmissão, esse tipo de coisa. A gente vai estudar mais para entender mesmo os fenômenos que ocorrem nos núcleos, né, dos motores, dos transformadores, para a gente poder entender, né, como é que é gerada a força, né, ou para fazer a conversão da energia ou para fazer o motor girar, né? Então, todas essas forças que envolvem aí para formar a força magnetomotriz, para ela poder gerar algum trabalho, né? Ou seja, um trabalho mecânico, ou seja, um trabalho de transformação da energia. Tá? Então, tá tranquilo para todo mundo por enquanto? Guilherme, Gustavo, Ellen, Sim. Lucas. Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Sabe o que eu gostaria, antes de continuar lá nesse exercício? Que quem tiver com a câmera, botasse a carinha para mim ver quem que é quem. Abrir a câmera, né? Para eu poder conhecer vocês. Vocês estão vendo a minha cara aqui, já estão enjoados de ver, né? Mas eu não vi a carinha de vocês ainda. Beleza, professor? Ah, beleza. Agora sim. Agora ficou chique. Maravilha, Rodrigo. Valeu. Vale a pena. Eu preciso conhecer porque, por exemplo, na quinta-feira, eu pedi para conhecer o pessoal e tinha aluno que já foi aluno meu no técnico há quase 10 anos atrás. Né? Eu lembrei deles. Vamos lá. Lucas. Vamos lá, Lucas. Bom, pessoal. Tudo bem? Prazer. Você não me é estranho, Lucas. Eu já vi você. Na faculdade, talvez. Pode ser. Você está em qual período? Sexto? Estou no oitavo. Oitavo? Pode ser na faculdade, então. Provavelmente. Você trabalha em alguma fábrica? Trabalho lá na Vox. Na Vox? Isso. Faz tempo que você trabalha lá? Tem 14 anos. 14 anos? Período. Pode ser de lá, viu? Porque eu dei muito curso lá dentro da Volkswagen. Já deu De curso 2000, de 10 lá também, né? dei.
Eu dava curso de NR10. Eu dei curso de NR10 lá dentro da Volks por 6 anos seguidos. Então foi bastante. E teve um curso, não sei se você chegou a fazer, foi em 2008, foi o projeto, acho que X23, que era do Gol Geração 5. É o 23X. 23X, né? É o 23X. Então eu dei uma série, fiquei 6 meses lá dentro, todo dia, dando palestra sobre o processo de fabricação dele. Não sei se chegou a pegar essa área. Não. Esse período acho que foi em 2008, né? Foi 2008. Eu entrei lá em junho de 2007, então eu ainda era novo para participar desse processo aí. Ah, legal. Hoje eu já participo na implementação do polo, né, aqui em Taubaté. Mas na época eu ainda estava muito novo para isso aí. Legal. E essa história aí de que a Volkswagen vai parar de fabricar motor de combustão, gasolina, eu vi duas histórias. É aquilo que ela pretende aí aderir àquilo que o mercado tem hoje, né, que é motores elétricos, né? Isso. Então, ela diz que não vai desenvolver mais nenhum projeto de motor, né? É a combustão. Então, os novos motores serão pensados de forma híbrida e elétrica, né? Apenas. Mas é o que o mercado está pedindo aí, é o que todo mundo está cobrando, né? Acabar com o motor de combustão, né? Verdade. É que acho que foi esse fim de semana eu li uma reportagem dizendo que no Brasil eles iam investir também nos motores a álcool. Tem um projeto de vir o Up, retornar um Up aí para o Brasil, mas de forma híbrida. Seria um motor elétrico e a combustão somente no etanol. Então, parece que ia ser lançado primeiro lá no Chile, talvez por questões de legislação, mas aí a tendência é trazer depois isso aí para cá também. Ah, vai ser legal. Carro híbrido é mais confiável do que só elétrico, né? Porque eu estava lendo Você tem mais segurança na autonomia, né? Exatamente. E eu estava lendo essa semana passada, várias reportagens de carros elétricos que estão incendiando muito. Por exemplo, a reportagem que eu li dizia que a GM vai ter que gastar quase 800 milhões de dólares para fazer o recal nos carros elétricos que ela colocou na rua. E tem carro chinês também que está com o mesmo problema, né? O carro se incendeia do nada. Tudo tem. A gente que mexe com elétrica, a gente sabe que nada surge do nada, né? Não acontece. Exatamente. Então, tem todo um projeto por trás aí. Às vezes, naquela correria, na ânsia de lançar, de ter, sei lá, de repente, o primeiro a ter um projeto elétrico, as cagadas vêm aparecendo depois, né? Exatamente. Na minha opinião, o que pode estar acontecendo é o seguinte: como você tem aí uma série de baterias, né, um banco de baterias para alimentar esse motor, certamente toda bateria que quando você usa por muito tempo, a tendência é cair a tensão. Ela vai perdendo carga e vai caindo um pouco a tensão. E se a tensão cai, a corrente sobe. Sim. Se a corrente subir, vai causar aquecimento, né? Então pode ser isso uma das causas do problema, né? Exatamente. Um dos projetos da Volks aí com relação à bateria é trabalhar por módulos. Então, se tiver um dano no módulo da bateria, você não fica na mão aí, né? Todo o sistema de bateria deu pau. Então, por módulos, talvez isso aí possa ter uma redução também nessa questão na parte de segurança, né? De ter um aquecimento, de vir incendiar, né? Mas acho que o maior desafio do carro elétrico é essa questão na bateria mesmo, né? Com certeza. Manter ali uma segurança nisso tudo, né?
Vai ser desafiador. É. Vamos ver. Eu estou montando uma bicicleta elétrica. Vamos ver se vai dar certo. É que eu tenho um projeto, né? Eu estou montando uma bicicleta elétrica. Peguei umas peças de bicicleta ferro velho aqui perto de casa. Então, estou montando a bicicleta. E estou desenvolvendo um projeto elétrico para essa bicicleta. Da hora. Terminando o projeto elétrico da bicicleta, eu estou querendo fazer um triciclo elétrico. Aí, já dá um TCC aí. Isso dá um TCC, é verdade, tá bom. E terminando esse projeto do triciclo, eu quero transformar um dos carros meus que eu tenho parado lá em carro elétrico. Né? Aí legal, hein? Eu tenho lá um Fiesta 98, tenho um Palio também 98, né? Então, e tem um Focus não, tem um Focus parado lá também, mas não é o Focus, é o Versalhes 93. Estou pensando em transformar esse Versalhes 93, mas meu medo é exatamente o preço das baterias, né? As baterias tracionais. Porque essas baterias são de lítio, né? E são baterias caras, né? Vamos ver se é baixo o preço. Né? Agora estão desenvolvendo a bateria de grafeno, né? Vamos ver qual o resultado. Parece que o custo vai ser mais baixo. Se for, daí vale a pena. Exatamente. É o que está mantendo ainda o valor muito alto, né? Os carros que chegam elétricos no Brasil estão muito caros também por isso aí, né? Sistema, bateria, tudo muito caro aí. Sobra só para a gente pagar. E os impostos são muito caros, né? Nossa, demais. Aí vai virando uma bola de neve. É Verdade. absurdo. Carrinho, você pega uns carrinhos pequenininhos aí, é mais de 100 mil reais os elétricos. Muito caro. Verdade. Deixa eu conhecer o resto do pessoal, Lucas. Espera aí. Quem vem agora? Vamos ver. Deixa eu ver a carinha de vocês. Pior que eu não tenho câmera, professor. Não? Não. Não tem problema. Quem tem câmera aí, põe a carinha aí pra mim ver. Helen, tem câmera? Rodrigo, Tiago. Mas sou eu aqui. Já, Já me Rodrigo já. apresentei. Já. Cadê o resto do pessoal? Gustavo, tá sem câmera? Helen, tá sem câmera também? Tô sem também, professor. Sem problema, Gustavo. Sim, professor, mas se eu tivesse com câmera também não dava, porque a situação que eu tô agora. É? Tudo bem. Tá de folga em casa, né? Segunda, né, professor? Daí a gente fica meio largado. Tá. Não tem problema não. Mas é bom falar nisso aí, porque vocês têm que providenciar ou câmera, né? Que a partir da próxima aula vocês vão começar a compartilhar comigo os exercícios resolvidos, né? Então vocês vão ter que ter ou a câmera, né, para compartilhar, para mostrar o rosto de vocês e o exercício resolvido, ou algum modo aí de aparecer o rosto de vocês e os exercícios resolvidos também, né? Que a partir da próxima aula a gente já vai estar compartilhando, né? E esse compartilhamento é que vão valer os pontos aí dentro dos 1000 pontos do bimestre, né? Vão ser divididos e vai começar a valer nesses exercícios, tá? Então, quem não tem, dá um jeito de providenciar. Pode ser, inclusive, câmera do próprio celular, né? Você entra pelo celular e entra 2 vezes, entra no computador para ficar mais fácil para assistir a aula e entra no celular para poder fazer as apresentações, né? Que daí fica mais fácil, tá? Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Daí na próxima aula a gente termina esse restinho e tem uma série de exercícios já para vocês fazerem na próxima aula. Todos baseados nessa aula de hoje, tá? Dentro do que a gente viu, os exercícios aí. Então na próxima aula a gente já vai estar fazendo isso, valendo os pontos, tá? Quem não puder participar da próxima aula, como que já está quase todo mundo no grupo aí, né? Ou todo mundo já está no grupo,
me avisem pelo grupo, tá? Para mim poder receber depois o exercício e quem não estiver na aula, tá? Mas é importante que estejam todos na aula aí para a gente poder acompanhar e para tirar as dúvidas também. Que com certeza, né, eu tenho certeza que vai aparecer muitas dúvidas aí na resolução do exercício, principalmente na hora aí de consultar as tabelas, tá? Bom, gente, então a gente vamos encerrar por aqui, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Quem tem aula comigo na quarta ou na quinta, a gente vai estar junto de novo, né? Hoje eu fiz um negócio muito estranho, cara. Eu fiquei a manhã inteira fazendo a aula de eletrônica analógica. Por exemplo, hoje à noite tem aula de eletrônica analógica. E eu errei no horário, né? Hoje era de conversão de energia. Aí eu fiquei à tarde montando a aula de conversão. De vez em quando acontece, né? Dá uns tilt na cabeça da gente. Tá? Mas está todo mundo tranquilo, sem dúvidas? Até agora, não. Não, né? Deu para acompanhar bem. Maravilha. Pra gente fazer os exercícios, sempre aparece uma. Com certeza é lá mesmo que vai aparecer, tá? Não tenha dúvida. Tá? Inclusive, quando a gente for no laboratório lá, também tem certeza que vai aparecer algumas dúvidas, né? Com algumas medições que a gente vai fazer no laboratório, tá? Bom, gente, então, uma boa noite a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Eu vou parar aqui a gravação